Na noite da última terça-feira, dia 27 de fevereiro, a Câmara de Botucatu realizou uma audiência pública para debater o projeto de lei número 153 de 2023, que trata da regulamentação de uma zona especial de desenvolvimento ecológico econômico. Mas afinal, que espaço é esse? Aqui na região, a ZED, como é chamada, compreende a área da bacia do Rio Pardo, onde está sendo construída a represa do Rio Pardo, englobando também os bairros Demétria e Roseira. E como o assunto tem grande importância na questão ambiental de Botucatu e região, ele já foi debatido por aqui no final do ano de 2023. Bom, primeiramente é importante explicar que a gente teve 2 audiências públicas já para falar sobre esse projeto, que trata de um assunto muito importante, que é a região da represa do Rio Pardo, que é uma região que a gente precisa regrar aquela região, porque senão a gente sabe dos riscos que a gente pode ter, porque toda a nossa água vai vir daquele local, e também da região da Demétria e do bairro da Roseira. Esse projeto vem sendo discutido mais de um ano, já com uma comissão que foi formada entre Legislativo, Executivo e Sociedade Civil. Posterior a tudo isso, acolher todas as demandas, todas as sugestões que ONGs e a sociedade civil encaminhou para a gente, e com a base jurídica, ela veio para a Câmara, e essa foi a nossa primeira audiência pública do Legislativo, que ela é, primeiramente, ela é obrigatória, por se tratar de um tema tão sensível. E segundo ponto, ela, mais que obrigatória, ela é fundamental, para que a gente possa ouvir também a população, porque é o último estágio dela antes de ser votada, subir para o prefeito sancionar, e a gente precisa que isso aconteça, A represa está prestes a começar a encher, e a gente sabe que a gente precisa regrar aquela área, porque ela é muito sensível, como eu falei, tanto em relação à flora, quanto em relação à fauna. Então, a discussão foi muito produtiva, outros pontos foram trazidos para cá, que ainda não tinham sido discutidos, que vão ser avaliados, foi protocolado, inclusive, um documento da casa, e acho que, é uma vitória da democracia, uma vitória da população, uma vitória do Legislativo e do Executivo para poder construir uma lei que realmente possa ser execuível, que acho que é o fundamental. Não adianta usar uma lei linda que a gente não consiga depois executar. A audiência foi presidida pelo vereador Palhinha e secretariada pela vereadora Alessandra Lucchesi. Também compuseram a mesa dos trabalhos o secretário do Verde, Felipe Martins, a procuradora municipal, Isadora Corade, e a arquiteta da prefeitura, Maressa Mendes. E a equipe da Prefeitura realizou todo um estudo ambiental para elaborar o projeto de lei que regulamenta todo esse processo. E uma das secretarias envolvidas nisso é a Secretaria do Verde. E eu converso agora com o secretário do Verde, Felipe Martins, que compôs a mesa dos trabalhos durante essa audiência pública. Secretário, o projeto de lei que já tramita aqui na Câmara, ele fala de um ordenamento territorial daquela região. Primeiro eu gostaria que você explicasse, para quem está ouvindo, o que significa um ordenamento territorial. Muito legal e muito pertinente a pergunta. A gente fala muito de ordenamento territorial. Então, um território é formado pela questão geográfica, não é? Pela base geográfica, ou seja, pelos morros, pelas planícies, pelos rios, pelas matas, pelas áreas onde o ser humano já utilizou, ou seja, um conjunto de coisas físicas, o território, de forma ampla. Então, um município, por exemplo, o município de Botucatu, ele pode ser chamado de município, mas também é o território de Botucatu, ou seja, onde estão as pessoas, aonde acontecem as coisas, a produção rural, a produção da cidade, o emprego, a renda. Então, no território acontece uma série de coisas. A gente pode ter o território, ou seja, as áreas da cidade ou do município, ordenadas ou não. Quando a gente tem um território que não tem ordenação, a gente tem a falta de organização das coisas acontecendo, ou seja, o ser humano está bagunçado no território. As leis, principalmente as leis territoriais, elas servem para colocar ordem no território, ou seja, para dizer, naquele lugar pode fazer tal coisa, naquele outro pode fazer tal coisa, naquele lugar não pode fazer tal coisa, etc, etc. Então, as leis territoriais servem para a gente ordenar o território, exatamente para que a gente possa, eventualmente, dizer assim, aquele território, no nosso caso, a bacia do Alto Pardo, é muito importante para a vida da cidade, porque é lá que a gente produz água para a cidade beber. Poxa, não tem nada mais importante do que isso. A gente vai deixar esse território sem regra? Não, a gente vai fazer as regras para esse território. Ou seja, quando as pessoas quiserem utilizar esse território, elas vão utilizar
tendo regras prévias, né, combinadas com o poder público e já em lei. Então, é basicamente isso, é a gente, na verdade, organizar a casa, né, ou seja, o nosso município, para que cada coisa que a gente vai fazer, a gente tenha uma regra que garanta que aquilo que vai ser feito de maneira legal, de maneira, né, oportuna, de maneira organizada e de maneira a não prejudicar, não é, o conjunto da sociedade. E qual a expectativa agora com o andamento desse projeto aqui na Câmara? Olha, depois de 5 anos e meio, 6 anos quase, a expectativa é a melhor, né? Nós estamos assim muito ansiosos no sentido de nós queremos que isso aconteça, porque já tem tanto tempo de discussão, de reunião. Foram 5 anos e meio, então é muito tempo debruçado numa coisa. Merece, porque é uma coisa muito importante, então as nossas expectativas são as melhores. Agora todos os vereadores, acabamos de ter agora a primeira, eventualmente a última, ou teremos outra, mas enfim, a primeira audiência pública do Legislativo. O projeto de lei vai passar pelas comissões na Câmara e a gente espera que ele ande, né, com sucesso até o momento da aprovação. A audiência pode ser acompanhada de forma online e também presencialmente. Cidadãos participaram realizando questionamentos que foram prontamente respondidos pelos membros da mesa. Além de populares, o presidente da Câmara, vereador Kula, e os vereadores Marcelo Sleiman, Sargento Laudo e Silvio também estiveram presentes e teceram considerações sobre o assunto.